Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, não é? Vocês vão poder assistir essa aula em qualquer momento que queiram, né? Por um período de tempo que a gente vai definir ainda. Isso vai chegar até vocês pelo cronograma da aula, ok? Eu espero que vocês aproveitem bem esse período, né? Ao qual a gente está sendo forçado por questões óbvias e que a gente possa fazer disso alguma coisa produtiva, tá bom? Vocês estarão sempre amparados pela Univille e pelo departamento, ok? Então, vamos começar a aula. Eu queria primeiro fazer um esclarecimento que houve uma mudança, uma alteração, né, do cronograma. Eu achei melhor, no cronograma eu teria que dar aula para vocês agora de sistemas cerâmicos, mas eu espero poder dar essa aula para vocês de maneira presencial. Então eu achei melhor, conversei com a Ana Paula e com o Arthur, fazer essa alteração, não é? E, enfim, vamos lá. Hoje eu vou falar para vocês sobre diagnóstico e plano de tratamento em prótese fixa. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, se dediquem bastante, né? E tentem fazer as tarefas que a gente vai passar para vocês, ok? Essas tarefas vão validar a presença de vocês assistindo essa aula, certo? Então, vamos dar sequência nos nossos slides. Em outras aulas eu já coloquei isso para vocês, né? A gente debateu muito sobre essa questão de nomenclatura de elementos da prótese fixa, né, da prótese parcial fixa, e assim, vocês já estão um pouco por dentro desse assunto, né? Embora vocês ainda estejam fazendo preparos coronários em dentes em dentes unitários, não é? Vocês já estão por dentro dessa questão dos elementos da prótese parcial fixa, né? Já comentamos sobre pônticos, sobre retentores, sobre dentes pilares, sobre conexão, né? Região, área de conexão. Então, não é uma novidade absoluta esse tema para vocês, certo? Então, o que seria uma prótese parcial fixa, né? Ou a famosa ponte fixa? É uma prótese cimentada que visa repor um ou mais dentes faltantes. E hoje a gente vai, durante essa aula, colocar essas questões para vocês, não é? Quantidade de dentes que vão faltar para serem repostos, localização desses dentes, certo? Uma prótese parcial fixa convencional, que seriam essas duas fotos aqui que estão aparecendo aí para vocês, né? No caso, uma prótese parcial fixa convencional metalocerâmica. Por que convencional? Porque foram feitos preparos de coroas totais nos dentes, nos elementos, né, nos dentes pilares, certo? Esses preparos foram feitos com desgastes ao redor de toda a coroa clínica do dente, né, na sua oclusal e em todas as outras faces. Então isso transforma faz dessa prótese parcial fixa uma prótese parcial fixa convencional, ok? Prótese parcial fixa adesiva. Naquela minha primeira aula para vocês, onde eu apresentei a prótese, né, fiz um breve histórico e tal, isso foi colocado também para vocês. Prótese parcial fixa adesiva é uma prótese onde a gente faz um preparo mais reduzido. Aqui no caso, nessa foto, a gente exemplifica com uma prótese parcial fixa adesiva livre de metal, certo? Então, os preparos são feitos aqui ao redor, né? Nessas situações aqui, na face oclusal e na face proximal desses dentes, com caixas um pouco mais amplas, um pouco mais profundas. Por quê? Para a gente poder abrir mão do metal, né? Então essa prótese vai ser feita somente em estrutura de porcelana. Para a porcelana ter alguma resistência mecânica razoável que não frature, ela precisa ter espessura. Por isso, esses desgastes um pouco maiores e mais aprofundados. Tá certo? Então vamos lá. Vamos dar sequência. Componentes, certo? Então aqui
os pilares, que seriam os dentes preparados para receber a prótese, ok? Aqui no caso, os retentores, aqui o retentor, que essa seria essa região da prótese, que como se fosse uma coroa total em cima do dente molar, e aqui um outro retentor no pré-molar, ok? Pôntico. O pôntico ou os pônticos são os elementos da prótese que substituem os dentes ausentes, certo? Aqui estariam em amarelo os pônticos, certo? Vamos apagar aqui para não dar uma confusão na cabeça de vocês, né? Vamos apagar essa situação que eu fiz aqui e colocar aqui agora em verde a região dos conectores, que é o quê? É a região da prótese que conecta, que une os retentores aos pônticos, certo? Isso vocês já tiveram na minha primeira aula, vamos fazer aqui um remember, tá? Princípios a serem observados no tratamento com prótese parcial fixa. Avaliação dos dentes pilares, os dentes que vão receber essas próteses. Então, quando a gente avalia esses elementos, a gente obviamente vai estar de posse de radiografias periapicais, bem tiradas, não é? Bem reveladas, bem fixadas, radiografias panorâmicas, certo? Onde a gente vai avaliar o quê? A configuração dessas raízes desses dentes pilares, a relação coroa-raiz, a área do ligamento periodontal, que são praticamente a mesma coisa, e o número e disposição desses dentes no arco, que a gente vai recuperar com essa futura prótese parcial fixa, né? Onde a gente vai estar agora nesse início de tratamento, fazendo o seu planejamento. Primeiro o diagnóstico e depois o planejamento. Então, assim, configuração da raiz. Por que é importante? Né? Para avaliar a viabilidade de um dente pilar. Né? Se ele é viável para ser considerado um dente pilar dessa futura prótese parcial fixa, do ponto de vista periodontal. Então, aqui nesse pequeno diagrama quadriculado, a gente vê a área das raízes, certo? Que são implantadas no osso. Isso vai dar a sustentação para a futura prótese. Então, a gente tem que avaliar o quanto desses dentes tem da área radicular deles, né, da sua configuração radicular, implantadas no osso. Se são 2, 3 raízes, se é uma raiz, ok? Como essa raiz está implantada. Relação coroa-raiz, certo? Nesse diagrama do lado esquerdo, a gente vê uma relação ideal de coroa-raiz, ou seja, uma raiz totalmente implantada no osso e uma coroa que vai ser preparada para servir de pilar para a futura prótese, um pouco menor do que a área da raiz implantada no osso, certo? É a relação entre o comprimento do dente oclusalmente à crista alveolar e o comprimento da raiz com suporte ósseo. Nessa situação aqui do lado direito do slide, é uma situação limite, ok, pessoal? Daí, para uma inversão dessa proporção, a gente inviabiliza esse dente como um elemento pilar. O que eu estou querendo dizer com isso? Se tivéssemos aqui desse lado direito, onde eu circundei de amarelo para vocês, tá? Uma porção de 3 para a região da coroa e 2 para a raiz implantada, estaria inviabilizado esse dente como um elemento pilar isolado, tá? Vocês vão ver mais na frente da aula que a gente pode ter uma composição de dentes como elementos pilares, ok? Área do ligamento periodontal, certo? Vocês percebem que esses fatores eles estão intrincados, eles estão juntos na análise, né? Obviamente que se a raiz está bem implantada, ela vai ter uma área radicular maior, uma área de ligamento periodontal maior, que é fundamental para a inserção desse dente e, consequentemente, para o prognóstico positivo da prótese, certo?
Baseado nesse tipo de configuração, né, no tipo da configuração radicular, o tanto de raiz implantada no osso, a saúde desse periodonto, né, a gente chega na primeira lei do planejamento, assim, do planejamento da futura prótese, da configuração, da provável extensão dessa futura prótese, que seria a lei de Ante. Então, assim, eu vou ler bem pausadamente e vocês vão ver que essa definição é autoexplicativa, certo? O que seria a lei de Ante? A área da superfície radicular dos pilares, ou seja, dos elementos que vocês prepararam para receber a futura prótese, deve ser igual ou maior que a área dos dentes que serão substituídos pelos pônticos, ou seja, da área dos dentes ausentes. Então, essa área, vocês vão imaginar. Vocês sabem o quanto que tem de superfície radicular um molar, um pré-molar. Então, vocês vão imaginar essa área dos dentes que estão faltando, a área dos dentes que seriam os futuros pilares, vocês estão verificando na radiografia, e essa área tem que ser igual ou maior do que a área dos dentes que foram perdidos e serão substituídos pelos pônticos dessa nova prótese, da prótese parcial fixa. Aqui dá para ver claramente, pessoal, nesse diagrama aqui, nesses três desenhos. Então, primeiramente, uma situação ótima. Essa daqui é uma situação ótima, ok? O slide superior do lado esquerdo, né, que eu circundei de verde. Tá? Um dente ausente, 2 dentes pilares para a suposta prótese, para a futura prótese, não é? O espaço edentado é o correspondente ao dente que está ausente, né? Esses dentes adjacentes não migraram, né? Eles não se separaram, esse espaço não está aumentado. Esse espaço é realmente o espaço de um molar que foi perdido. Essa situação de proporcionalidade, ou seja, perdemos um molar e vamos preparar com coroas totais o molar adjacente e o premolar adjacente. O que acontece aqui? Essa área, pessoal, radicular desse dente aqui, do premolar e do molar, que eu estou pintando de amarelo aqui, é uma área muito maior do que essa área, suposta área, né? Vocês estão imaginando, porque o dente não está aqui, que eu estou pintando de azul. Então, segundo a lei de Ante, essa é uma prótese perfeitamente viável, certo? Vamos apagar aqui para não confundir a cabeça de vocês, tá? Com o próximo exemplo que eu vou passar para vocês aqui. Do lado direito, a gente tem uma situação mais próxima do limite, certo? Então, a gente vê esse elemento aqui, pré-molar, como um futuro pilar, o molar como um futuro pilar, certo? A área dessas duas raízes é igual à área das duas raízes que já não estão mais ali, que vão ser substituídas pelos pônticos. Pela lei de Ante, é uma prótese viável, porque a área da raiz dos pilares tem que ser igual ou maior do que a área das raízes que serão substituídas pelos pônticos. Então, é uma situação viável, certo? Vou apagar de novo aqui para não confundir vocês. Se eu acertar a minha mira, né? Acertei. Então, vamos para o slide inferior, para o diagrama inferior. Aqui, pessoal, já é uma situação inviável para a futura prótese. Por quê? Essa área radicular dos futuros dentes pilares dessa prótese é uma área que é menor, ok? Do que a área suposta, né? Dos dentes que antes ocupavam esse espaço que agora não estão mais aí. Mas isso conta para o planejamento da futura ponte fixa, certo? Então, essa área
amarela é maior do que a área vermelha. O que acontece? Segundo a lei de Ante, isso está inviabilizado, certo? Não dá para fazer uma prótese fixa baseada nessa disposição dos dentes. Não significa, pessoal, que se perdeu 3 dentes, a área vai ficar assim, tá? Porque muitas vezes a gente perde, né? O paciente perde 3 dentes, mas esse dente migra para cá, migra próximo desse outro dente aqui do premolar, que seria também um pilar. E esse espaço aqui, ele fica reduzido. E aí, pela lei de Ante, isso viabiliza a prótese, certo? Só que, por este diagrama aqui, sem todo esse rabisco que eu fiz aqui, essa situação inviabiliza essa prótese parcial fixa, segundo a lei de Ante. Tá certo? Vamos lá, vamos dar a sequência. Prótese fixa periodontal. Em muitas situações, a gente tem uma perda muito avançada de inserção, certo? Isso, certos dentes, desde que você controle a doença periodontal, ou seja, tratou a doença periodontal, esse dente está saudável agora, a gengiva, né, está saudável, não tem mais inflamação, infecção, não tem sangramento, está tudo em ordem. Depois disso resolvido, muitas vezes esses elementos podem funcionar como pilares de uma prótese parcial fixa, mas essa doença periodontal tem que ter sido sanada, tem que ter sido resolvida, tá ok? Hoje em dia, com o advento dos implantes, esse tipo de prótese ficou meio para trás, caiu por terra, não é? Mas é uma coisa que existiu na história da odontologia que é importante vocês saberem, né? Vamos dar sequência. Número e disposição dos dentes. O posicionamento dos dentes remanescentes no arco é preponderante sobre a quantidade dos mesmos. O que a gente quer dizer com isso? Vocês estão vendo aí que temos 6 dentes nesse arco, certo? Nessa disposição em que eles se encontram, esses dentes eles estão viáveis para quê? Para que a gente desenhe, planeje próteses parciais fixas. De repente, a gente pode fazer aqui desse lado uma ponte fixa que ligue esses 3 elementos como pilares, certo? E deste outro lado aqui uma outra prótese fixa que ligue esses 3 elementos como pilares, separadas ali pelo meio, né? Pela linha média. E viabilizar esse tratamento com prótese fixa. Pensando numa situação que a gente tivesse os mesmos 6 dentes, porém, somente de um lado do arco, inviabilizaria totalmente o planejamento de uma prótese parcial fixa. Porque não teria como fazer essa prótese com todos os outros dentes suspensos do outro lado do arco que não tem nenhum dente, certo? Então, isso inviabilizaria esse tipo de tratamento com prótese parcial fixa. Ok? Portanto, é focar também na disposição, não somente na quantidade desses dentes no arco do paciente, no arco dental do paciente. E aí a gente chega num outro ponto importante, né, que é a questão do polígono de Roy. O que acontece nessa situação? Por que a gente avalia a disposição dos dentes no arco, né? O sentido de movimentação dos dentes posteriores, caninos e incisivos é um fator determinante no planejamento de uma prótese parcial fixa. Quando a gente imagina que um dente pode ter algum grau de mobilidade e você quer ferulizar esse dente na estrutura da prótese, ou seja, você quer unir esse pilar que está com uma mobilidade grau 1, por exemplo, por reabsorção óssea, por problema de periodonto, você tem que avaliar, na questão de planejar uma prótese parcial fixa clássica, né, convencional, que você pode ferulizar esse dente, pode unir, desde que
essa direção de movimentação seja neutralizada por um polígono. Então vamos supor que esse incisivo aqui tivesse uma movimentação de grau 1, certo? Uma pequena movimentação óssea. O que acontece? Eu vou unir esse dente a outro dente para neutralizar essa movimentação periodontal. Então eu vou unir a este canino e a este canino também. O que a gente tem aqui? Um polígono, certo? Tendo esse polígono, a direção de movimentação desse dente é para cá, a do canino é para cá e a desse canino é para cá. Então elas se neutralizam, certo? A gente tem que pregar um dente que gere essa imagem de um polígono para que a gente neutralize essa direção de movimentação. Eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês, nesse mesmo diagrama, para ver se eu me faço explicar melhor, né? Aqui, por exemplo, vamos pensar que a gente tenha aqui, nessa região, um pré-molar com uma mobilidade. Essa mobilidade vai ser nesse sentido, lateral. Se eu ferulizar, se eu unir esse pré-molar somente com esse molar aqui e fazer uma ponte fixa nessa situação, eu não neutralizo, eu não crio um polígono. Então eu não neutralizo a movimentação desse pré-molar que está em roxo. O que eu teria que fazer? A gente teria que fazer da seguinte maneira. Ó. A gente tem esse pré-molar em roxo que está o quê? Que está com mobilidade. Essa mobilidade está nessa situação, para esse lado aqui, para o lado esquerdo. O que eu faço? Eu faço uma prótese parcial fixa que vem do molar, pegando o pré-molar com mobilidade e vindo para o outro pré-molar. O que eu crio nessa situação? Um polígono, certo? Um polígono, um triângulo. E aí eu neutralizo essa força de movimentação vermelha para o lado esquerdo. E aí a gente, com o polígono criado, o polígono de Roy, é uma resultante de forças que vai neutralizar essa pequena mobilidade. Agora vocês lembrem que, para isso acontecer, eu tenho que estar com o meu paciente periodontalmente saudável, né? Não adianta eu ferulizar com preparos e fazer uma ponte fixa pensando que vai resolver o problema se eu não condicioná-lo, se não fizer o tratamento periodontal antes. Tá certo? Então, assim, a gente pode pensar que é o seguinte, que a lei de Ante, ela tem a sua validade, não é? A lei de Ante, né, o conceito anterior ao polígono de Roy, que também engloba o próprio polígono no planejamento da prótese parcial fixa, a gente pensa da seguinte maneira, a prótese parcial fixa curta, ela tem um melhor prognóstico do que as próteses parciais fixas longas demais. É claro, né? É você contrapor assim, por exemplo, uma coroa total tem um prognóstico muito mais favorável do que uma prótese parcial fixa, uma ponte fixa, metalocerâmica, igual à coroa total, de 6 elementos, por exemplo. Por quê? Porque nesses 6 elementos a gente vê englobado muito mais fatores que podem causar problemas. E numa coroa unitária, a gente vê muito menos fatores possíveis causadores de problema. Ok? Então, a mesma analogia a gente faz com pontes de 3 elementos e pontes de 6, 7 elementos. As menores, baseados na questão da lei de Ante, baseado na questão do polígono de Roy, elas têm um prognóstico, né, teoricamente, né, se tudo correr bem, se tudo for feito a contento, um prognóstico muito mais favorável do que as maiores, certo? Os fatores biomecânicos e a falha dos materiais
desempenha um papel importante no potencial de destruição das próteses extensas. Quem está dizendo isso é o Schillingburg, né? Aquele livro que está lá nas nossas referências bibliográficas e no qual essa aula foi baseada. Vocês quando tiverem acesso ali na biblioteca, vocês vão poder checar e confirmar isso daí, né? Mas isso foi tirado de lá. Então, assim, a biomecânica na prótese tem muita importância, né? Falha dos materiais também, por isso a importância de um bom laboratório de prótese, de um bom cirurgião dentista para fazer uma excelente moldagem, preparos excelentes, né? Um correto diagnóstico, um correto planejamento, um plano de tratamento desse paciente, para que isso redunde, né? Resulte num trabalho de excelência que vai ter uma duração bem maior, certo? Fatores biomecânicos. Em uma prótese parcial fixa, os dentes suportes estão unidos a uma estrutura rígida, certo? Os movimentos acontecem como uma unidade e as pressões são distribuídas uniformemente sobre o conjunto. Se você faz uma prótese parcial fixa com conexão rígida, isso a gente vai verificar novamente um pouco mais adiante, alguns slides adiante ali na aula, tem a conexão rígida e a conexão semirrígida. Então, numa prótese parcial fixa, onde os dentes suportes estão unidos a uma estrutura rígida, os movimentos acontecem como uma unidade, certo? Todo esse bloco aqui se movimenta na direção daquelas setas pretas e que vai refletir naquelas setas branquinhas mais acima. Essas pressões são distribuídas uniformemente sobre o conjunto, sobre as duas raízes dos dentes pilares dessa prótese. Ok? Direção das forças aplicadas, pessoal. Forças de diferentes grandezas e direções desenvolvidas durante a função pelos músculos mastigatórios, lábios, língua, consistência e aderência dos alimentos, o próprio movimento do dente no alvéolo, não é? Então, assim, de acordo com a disposição dos músculos da mastigação, essas forças ocorrem em direções diversas e essas direções são extremamente importantes para que a gente entenda a biomecânica da função, né, do funcionamento desse tipo de tratamento. De acordo com isso, os retentores de prótese parcial fixa, eles têm uma tendência a se movimentar nesse sentido aqui, no sentido mesodistal. Então, se tiver que haver um deslocamento dessa prótese, ela se daria nesse sentido aqui, pessoal. Tá? Uma descimentação da prótese ocorreria nesse sentido. Para travar essa tendência de deslocamento, a foto está meio clara, mas a gente faz duas canaletas ou dois sulcos aqui, ó. Lembram do princípio de estabilidade ou resistência dos preparos dentais? Se a tendência de deslocamento no sentido das setas vermelhas, a gente faz duas canaletas ou duas caixas nesses dentes pilares, nos preparos, para que isso trave essa tendência de instabilidade e trave essa tendência da prótese soltar. Ela sempre soltaria, né, ou soltará no pilar distal, nesse molar ali, certo? Ela vai levantar ali primeiro. Por quê? Pela questão da resultante das forças do sistema mastigatório, certo? Quando a gente pensa numa coroa unitária, que é a foto do lado direito, o sentido de descimentação, de soltar essa prótese, é no sentido vestíbulo-lingual. Então, o sentido de deslocamento dessa peça se dá nesse sentido aqui, tá? Vestíbulo-lingual, seta verde. Então, para a gente travar esse sentido de deslocamento, a gente faz o quê? Faz sulcos ou caixas nas regiões proximais. E a gente trava, de acordo com o princípio de resistência ou estabilidade, essa tendência
dessa peça se deslocar nesse sentido. Ok? Tranquilo? Então tá. Aqui é uma foto de vários preparos unitários que eu queria também destacar para vocês e começar a introduzir algumas nomenclaturas, né? Essa aula seria dada um pouco mais adiante no cronograma, eu estou antecipando pelo que eu expliquei já no início da aula. Mas, por exemplo, tá, pessoal? Isso daqui, no caso, é um núcleo metálico fundido que tem uma porção preenchida com resina aqui. Isso daqui não é o ideal, pessoal. Isso daqui, esses dois dentes preparados, são preparados com pinos rosqueados, né, intrarradiculares de metal, e a reconstrução de toda a porção coronária em resina. Aqui a primeira indicação seria a confecção de núcleos metálicos fundidos, ok? Mas isso nas aulas de núcleos, de pinos, a gente vai esmiuçar mais para vocês. Como essa aula estaria mais adiante, no cronograma inicial, vocês teriam tido já esse conteúdo e a gente esmiuçaria mais esse slide. Tá? Mas por enquanto eu vou ficar por aqui, que vocês vão ter esse conteúdo com a Ana Paula e a gente vai aos poucos nas aulas práticas, retomando esses gaps que possam ficar, tá, pessoal? Vocês vão ter todo o apoio, vocês perguntem sempre, questionem, né? Vamos caminhar junto nesse processo, tá? Aqui uma situação bem importante, pessoal, com relação a essa barra, essa viga que representa uma ponte fixa, uma prótese parcial fixa. Por isso que é chamada ponte, né? Esses cálculos são feitos também quando se pensa na questão da engenharia, confecção de pontes, né? Sobre rios, né? Então, eles calculam também, até com mais segurança, né? Exagerando mais do que a gente vai dizer aqui em relação à boca, né? Vamos pensar nessa prótese fixa aqui, nessa prótese parcial fixa de 4 elementos, ó, certo? Esses 3 e um premolar que está escondidinho aqui, que é um pilar do lado esquerdo, como uma viga, certo? Essa viga que eu vou pintar aqui de amarelo, tá? Só esse pedacinho aqui para não dar muita poluição visual para vocês. Vocês estão vendo que essa viga, ela verga, né? Quando ocorre o quê? Aquela seta branca por oclusal, que seria a força de mastigação, certo? Como a gente tem 2 pônticos nessa prótese, esses 2 elementos aqui são os pônticos, ó, esses 2 elementos verdes aqui, tá? O premolar e o molar. Eles são os pônticos dessa prótese. Então, a lei é a seguinte, é o número de pônticos ao cubo. Vai ser o tanto que vai ter de flexão nessa barra. Então, essa relação que está, como eu vou dizer para vocês, ela está exemplificada aqui nesse 8x, 8 vezes, tá? O que acontece? Temos 2 pônticos, certo? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 2 ao cubo, 8 vezes. É o que essa barra vai flexionar. Por que eu estou explicando isso, pessoal? Porque quando a gente tem 3 pônticos, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, assim, um pôntico a mais não é um pouquinho de flexão a mais. É muita flexão a mais. São 27 vezes. No slide anterior eram 8 vezes. Olha o tanto que essa barra aqui vai vergar, né? Eu vou até pintar de vermelho aqui, ó. O tanto que vai, é um perigo, né? É o sinal de vermelho, pare, né, no semáforo. O tanto que ela vai envergar, com apenas um pôntico a mais. Então, é uma progressão geométrica. É para a gente ficar atento que, mas é só um pôntico a mais, não vai ter tanto problema. Tem problema, pessoal. Quando incide a força de mastigação aqui, representada por essa seta verde aqui, a barra vai vergar 27 vezes, com um pôntico a mais do que na situação anterior, que ela vergaria 8 vezes.
Então é muito mais arriscado. Por isso que acontece o quê? Próteses mais extensas teriam um prognóstico pior do que próteses menos extensas, certo? Vamos tocar em frente. Aqui é só uma relação também, pessoal, com o comprimento, o tamanho dos dentes, né? Muitas vezes, se os dentes são mais alongados, né, são dentes robustos, eles suportam um pouco mais essa pressão, tá? Mas não é garantia que não vai ter essa flexão, tá, pessoal? Pintei o dente errado aqui. Os dentes pilares são esses daqui, tá? Certo? Pilares duplos. São usados para compensar casos onde a relação coroa-raiz é desfavorável. Então, casos em que, pela lei de Hunt, você de repente inviabilizaria as próteses, inviabilizaria, né? Isso vai acontecer muito, tá, pessoal? Às vezes a gente erra na fala, tá? Eu não vou ficar editando, não, porque tem que dar real para vocês, tá? Então, assim, são usados esses pilares duplos para compensar essa relação desfavorável pela lei de Hunt. Então vamos lá, o pilar principal seria próximo ao espaço protético, ou seja, ao espaço onde não existem mais os dentes, e o pilar secundário tem que ser melhor ou igual ao pilar primário. Né? O pilar secundário não pode ser pior que o primário. Então aqui, nesses diagramas, os dois dentes que estão pintados de azul são os dentes ausentes, certo? Seriam os pônticos. Então, quais seriam os pilares principais? Este e este, certo? Aqui no caso, este e este, os que estão em amarelo, seriam os pilares principais, próximos ao espaço protético, onde tem ausência dos dentes naturais, tá? Os pilares secundários seriam esses que eu vou riscar de verde. Os pré-molares, e aqui o incisivo central e o segundo pré-molar. Esses pilares secundários, eles têm que estar em melhores condições ou no mínimo em condições iguais aos pilares principais, tá? Se eles estiverem em situação pior, tem que estender para mais um dente ao lado. Então, numa situação que os pilares secundários estivessem em pior condição do que os pilares principais, a gente teria que estender mais um elemento para preparar aqui, ou de um lado ou dos dois lados, dependendo de como estivesse a situação dos pilares secundários, ok? Critérios para uso de pilares duplos, que eu acabei de explicar para vocês. Relação coroa-raiz desfavorável, área radicular, né, uma área pequena, capacidade de retenção desses dentes pilares. Se forem dentes muito curtos, vai dar menos retenção, então precisa aumentar a retenção, aumenta o número de pilares preparados. O espaço entre os pilares e, obviamente, a altura da coroa, tá? Problemas especiais, certo, pessoal? Pilar intermediário, que seria essa situação aqui. Este dente seria um pilar intermediário. A gente teria aqui um outro pilar, e o azul piscinas e o azul clarinho seria o pilar intermediário. Ele funciona como um fulcro. O que é um fulcro? Pensa numa gangorra, certo? A gangorra no meio tem um ponto fixo, cada pessoa senta numa cadeirinha de cada extremo da gangorra e eles balançam para lá e para cá. O fulcro é no meio. Isso daqui é como se fosse uma gangorra, todo esse sistema aqui, certo? O fulcro é o azul piscino, o azul clarinho ali, o pilar intermediário, certo? Aí entra a questão de conexões rígidas e conexões semirrígidas ou encaixes, tá, pessoal? Por conta disso, tá? Aqui são exemplos de conexões semirrígidas, né? Tipo macho e fêmea.
o macho vai se encaixar na fêmea, certo? Aqui, uma outra conexão semirrígida macho em fêmea, certo? Aqui, pessoal, seria uma conexão rígida, porque esse espaço aqui está separado, tá? Vai ser feito um ponto de solda ali. Deixa eu apagar e mostrar de outra maneira. Aqui vocês estão vendo que esse elemento metálico está cortado, tá? Em diagonal. Ali vai ser feito um ponto de solda e ali vai ser soldado e vai ficar essa estrutura toda aqui, pessoal, vai ficar rígida. Não vai ter uma micromovimentação. Diferente dessa estrutura aqui de baixo. Aqui vai ter nessa seta verde ali vai ter uma micromovimentação por conta daquele encaixe macho e fêmea que eu representei pelo círculo amarelo ali, tá bom? Localização desse mecanismo, que a gente pode chamar também de rompe-forças, né? Porque ele quebra essa força resultante de fazer essa gangorra nesse fulcro, tá? É bem esse esquema. O que a gente pode fazer? A localização ideal desse encaixe é, pensando no pilar intermediário, a fêmea, ou seja, a caixa, né, a cavidade, vai ser localizada na distal do pilar intermediário, certo? O pilar intermediário qual que é? É esse dente aqui que eu estou representando de amarelo, tá? A fêmea vai ser na distal e o macho vai ser colocado na mesial do pôntico, desse pôntico aqui, que é o pôntico que eu pintei de azul. Entenderam? O macho é uma pontinha que vai encaixar na caixa que está preparada na coroa, no retentor ali que vai ser instalado naquela situação, certo? Então ela vai fazer como a tendência de força de deslocamento dessa prótese é seguindo essas setas negras aqui, ou seja, de distal para mesial, nesse sentido o deslocamento dessa prótese, lembra o sentido de fazer a descimentação dessa prótese, soltar o pilar distal? Como essa força é nesse sentido, estando o macho aqui nessa situação, na mesial do pôntico, e a fêmea na distal do pilar intermediário, ocorre um assentamento dessa estrutura e não tem uma tendência de soltar isso. Não vai impedir a descimentação do pilar distal, mas vai assentar a prótese ali e rompe essa força e diminui a força no pilar distal. Tá ok? Molares inclinados, outra situação. Implicações. O que acontece quando a gente tem um molar inclinado nessa situação aqui? Tá? A gente pode ter que fazer um excessivo desgaste na mesial do segundo molar inferior, que é esse dente aqui, para compensar o eixo de inserção, né, para essa peça entrar nesse mesmo eixo de inserção aqui, ó. Esse eixo de inserção, esse eixo de inserção, tá? O eixo verde ali, de cima para baixo, a peça encaixando, descendo sobre esses preparos nos dentes pilares. Então, se o dente molar está inclinado, ali o primeiro molar, eu posso ter que desgastar aquela porção mesial ali do segundo molar inferior. Ou, senão vai ocorrer a invasão da mesial do molar inferior nessa situação ali de preparo dos dentes pilares. Tá? Como é que a gente resolve isso, né? Como é que a gente compensa isso? Através de ortodontia, ou seja, a gente retifica esses elementos dentais, certo? Fazer o preparo de uma meia coroa proximal no segundo molar inferior, que é o que está sendo representada nesse diagrama aqui. Eu evito o desgaste da porção distal desse molar inferior e faço uma meia coroa nesse molar com aquela caixa ou aquele sulco que está representado ali no diagrama. E o pré-molar, eu mantenho esse eixo de inserção nessa situação.
Então, os eixos de inserção, eles estão coincidindo, certo? As duas retas ali que eu rabisquei de verde estão paralelas, é um eixo de inserção só. Coroa telescópica, para eu explicar aqui para vocês, nesse tipo de aula é mais complicado, mas é uma coisa que não se usa mais há muito tempo, tá? E um conector não rígido, que seria o macho e fêmea, nessa situação aqui, também resolveria essa questão, ok? Isso eu posso explicar ao vivo e a cores durante os preparos das aulas práticas que a gente vai ter. E aí vocês vão chamar a gente nas bancadas para orientar vocês, para corrigir vocês, e a gente nessa situação vai ser mais fácil explicar isso, tá? Fiquem tranquilos. A prótese parcial fixa para substituir o canino, ela consta, né, na literatura, existem situações, porém é muito raro, né? Os caninos são os últimos dentes que são perdidos na arcada, né? Então eu vou passar um pouco batido por esse tópico, porque nessa situação ali a gente vê claramente a indicação de um implante na região do canino. Por quê? Se eu tiver que preparar os dentes adjacentes, o lateral, que é o adjacente ao canino, é o pior pilar possível para se preparar em prótese parcial fixa. Ele é o menor dente, ela tem a raiz menor, então teria que se estender para o central também. E muitas vezes os dentes estão mais rígidos, né? Então não tem sentido, né, fazer esse tipo de prótese parcial fixa, ok? Esse tipo de prótese em balanço, ou pôntico suspenso, ou pôntico em cantilever, ele é mais comum, tá? Ele é um tipo de prótese que possui o dente pilar em apenas uma extremidade, ficando a outra suspensa. Então aqui a gente vê os dois dentes pilares, que eu estou representando de amarelo, certo? E aqui a gente vê o pôntico suspenso. Desse lado aqui, direito dessa situação, não tem nenhum dente para apoiar essa prótese. Vocês perceberam ali que nesse diagrama temos 3 pré-molares? Por quê? A região de molar e de segundo pré-molar é onde principalmente se dá a nossa mastigação. É uma região que sofre bastante esforços mastigatórios, né? Nessa região ali, se eu for fazer um pôntico do tamanho de um molar, que seria o dente a ser substituído, eu vou forçar muito o quê? Esses dois pilares aqui. Então, é contraindicado isso. Nessa situação, eu faço o quê? Eu faço um terceiro premolar. Aí a gente vai ter uma mesa oclusal mais reduzida, certo? Isso, obviamente, é quando a gente não faz o implante, né, pessoal? Sempre nessa situação aqui, o implante é a primeira indicação, tá? Aqui, um incisivo lateral superior que esteja faltando, ou molares, né? O molar está cheio de interrogação, porque realmente é uma situação que a gente caminha hoje em dia mais para a colocação do implante. Agora, no incisivo lateral superior, por exemplo, alguns de vocês talvez saibam, eu trabalho no Centrinho, aqui em Joinville, certo? Onde a gente atende os pacientes com fissura lábio-palatal. E essa região do lateral é uma região da fissura, ou uni ou bilateral. Então ali não tem o lateral, muitas vezes, e não tem nem o osso. Então não dá para colocar implante. Então o que a gente faz nessa situação? A gente faz muitas vezes, por exemplo, quando tem ausência dos dois laterais superiores, por conta da fissura, muitas vezes eu preparo, né, os dois centrais e fazemos dois laterais suspensos, um de cada lado dos centrais, certo? E não preparamos o canino. Ou se o canino está mais debilitado, com restaurações mais amplas e os centrais estão rígidos, eu prepararia os caninos, manteria os dois laterais suspensos e preservaria os centrais. Aí é uma relação de 1 para 1 até, mas o que acontece nessa região da boca, né, na região anterior, a força é muito menor do que na região posterior de mastigação. Por quê? A nossa mandíbula, o sistema de ATM, mandíbula, músculos mastigatórios, transforma isso numa alavanca de classe 3. O fulcro dessa alavanca está lá atrás na região das articulações, das ATMs. Então, quanto mais longe desse fulcro, a força é menor. Eu estou falando da região dos incisivos laterais. A força ali vai ser muito menor do que próxima ao fulcro, que é na região de molares, por exemplo. Então, nesse tipo de situação, é bem indicado uma
prótese cantilever, né, 1:1, tipo, prepara um dente e deixa um elemento suspenso ali na região da fissura, que é a do incisivo lateral, tá ok? Considerações sobre a perda de dentes, pessoal. Isso é muito importante vocês saberem e vocês ficarem bem atentos, porque muitas vezes o arco dental ele está em equilíbrio dinâmico, onde os dentes se sustentam mutuamente, o sistema está funcionando, o paciente está assintomático em relação a DTMs, problemas musculares, problemas articulares não existem. O paciente muitas vezes pode não ter nenhuma demanda estética, não tem nenhuma necessidade de tratamento e você vai lá e vai gerar uma demanda nesse paciente, vai gerar uma expectativa, né? Vai gerar uma necessidade de tratamento e aí você vai ter que cumprir essa expectativa que você gerou. Então, né, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, não é que a gente não tenha que propor uma recuperação desses dentes perdidos aqui. Não é isso. É que muitas vezes o paciente está equilibrado oclusalmente falando, dinamicamente falando, e muitas vezes não é necessário fazer esse tratamento e ele não quer. E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer o tratamento que é indicado. Muitas vezes o paciente precisa de uma raspagem, algumas pequenas restaurações em outras regiões, outro tipo de tratamento, e não quer nem saber de recuperar esses espaços perdidos, colocar dente aí, retificar esses elementos inclinados. Para ele tá bom, esteticamente não aparece, ou se aparece não incomoda. Você tem a obrigação do quê? Colocar para o paciente que existem alternativas e tratar o que é prioridade, ou o que ele veio buscar, ou o que não implica em prejuízo no caso de não mexer nessa situação. Então, é só um adendo para que vocês fiquem atentos a isso daí, tá? Não gerar expectativa que vocês eventualmente não possam cumprir e gerar um sobretratamento, né, um overtreatment nesse tipo de caso. Diagnóstico, pessoal. O ano que vem vocês vão estar na clínica do 4º ano. Atividades clínicas do 4º ano, vocês vão começar fazendo prótese fixa no primeiro semestre. Segundo semestre, vão começar a fazer próteses parciais removíveis. Então, cada vez mais vai ser importante um correto diagnóstico e um correto plano de tratamento. E o plano de tratamento depende do seu diagnóstico, certo? O que é o conceito cru, simples do diagnóstico? É a determinação da natureza de uma doença através da coleta e análise dos dados obtidos. Como é que você vai coletar e analisar esses dados? Uma correta anamnese, exame de cabeça e pescoço, exame intrabucal, onde a gente vai avaliar o quê? Dentes, oclusão, periodonto, né? Fazer todo o mapeamento do periodonto desse paciente, dentes ausentes, dentes presentes, dentes inclinados, como é que ele oclui em cêntrica, como é que ele faz a desoclusão, se é guia canino, se é função de grupo, como é que é a guia anterior desse paciente, tudo isso tem que ser registrado no prontuário do paciente. Um exame radiográfico correto, radiografias corretamente montadas, né? Bem reveladas, bem fixadas, porque isso é um documento, né? O exame radiográfico é um documento do paciente e tem que ficar bem preservado, certo? Modelos de estudo corretamente obtidos, modelos totais de estudo, certo? Onde você possa executar um enceramento diagnóstico, onde você possa fazer uma montagem articulador semi-estável, certo? Então aqui são algumas ilustrações de situações clínicas que você tem que avaliar. Aqui tem uma radiografia, aqui tem um esquema de palpação do masseter, né? Os elementos de uma boca em colapso oclusal. Aí você vai ter que fazer uma análise super criteriosa dessa situação clínica e registrar isso no teu prontuário. O prontuário é um documento legal. O paciente assina, o profissional assina. No caso da universidade, o professor assina. E a gente tem responsabilidade sobre a manutenção desse prontuário corretamente preenchido e corretamente armazenado, guardado, né? Modelos de estudo totais, bem moldados, bem vazados, para que a gente possa montá-los em articulador semiajustável e proceder à análise oclusal. O que tem de espaço interoclusal, o que o dente está realmente inclinado, né? Girovertido,
ok? Onde a gente possa fazer um enceramento diagnóstico diante desses modelos bem obtidos. Fazendo um enceramento diagnóstico correto, você vai projetar um futuro plano de tratamento para esse paciente. Esse paciente vai receber esse modelo encerado, né? Você vai mostrar isso ao paciente, vai explicar que isso é um protótipo do futuro tratamento dele, vai mostrar quais dentes serão mais ou menos desgastados em futuros preparos dentários. Ou seja, até aqui você não tocou em dente nenhum com broca com alta rotação ligado. Você está projetando, está pensando, jogando lá na frente e explicando para o paciente essa situação, usando o quê? Os modelos de estudo articulados em articulador semiajustável, com um bom enceramento para que ele visualize esse futuro tratamento, tá ok? Uma correta anamnese, né? Pesquisar o estado de saúde geral, registrar isso corretamente, história odontológica, tratamento. O que é um tratamento odontológico, né? O que é um tratamento no geral, né? É qualquer medida destinada a remediar uma doença, certo? Você pode ter um tratamento mais conservador, um tratamento menos conservador, mas de qualquer forma são medidas que a gente toma para resolver uma questão da boca do paciente aqui no nosso caso. E para chegar nesse tratamento a gente precisa do quê? De um correto planejamento, de um correto diagnóstico. Focando só na questão da prótese dentária, que é o que a gente está estudando aqui, a gente tem várias opções de tratamento. Muitas vezes, como eu já disse a vocês em outras aulas, essas opções de tratamento são às vezes 2, 3 ou até 4 para a mesma situação clínica, para o mesmo caso. Pode ser feita uma prótese sobre implante, pode ser feita uma prótese parcial fixa, que é o que a gente está conversando aqui nessa aula. Pode ser feita uma prótese parcial removível, ou PPR, que vocês vão ter o ano que vem. E muitas vezes pode-se optar por um tratamento sem prótese, não fazer nada, que é o que eu tinha dito naqueles slides anteriores. Então, vocês vão começar a perceber agora, nas aulas teóricas, nas aulas práticas e o ano que vem na clínica do 4º ano, que com relação à prótese, muitas vezes vocês têm mais de uma opção de tratamento viável. E aí entra muito fortemente o teu diagnóstico, a expectativa do paciente, a condição biológica desse paciente, a condição financeira desse paciente, porque você pode abarcar o caso de várias formas para resolvê-lo, ok? Tipo de tratamento depende do quê? Fatores biomecânicos, fatores periodontais, estética, oclusão, custo, vontade do paciente, a expectativa dele em relação ao tratamento. Então, tudo isso você vai juntar no seu planejamento com os dados radiográficos, os dados clínicos, modelo de estudo, enceramento e criar o teu plano de tratamento. Dar 1, 2 ou 3 opções de tratamento para o paciente juntamente com você, pesando os prós e os contras, custo-benefício, escolher uma opção que você possa executar, tá ok? Frequentemente, mais de um tratamento racional é possível. O desafio consiste em se determinar que plano é melhor para as necessidades do paciente. Então aqui, pessoal, a gente chama uma especial atenção para quê? Para a questão do sobretratamento, né? Muitas vezes o paciente não veio buscar um tratamento que você quer empurrar para ele. E a partir do momento que você cria essa expectativa, você como profissional tem que cumpri-la. Aí a tua responsabilidade aumenta. Mas o Carlão está dizendo que não é para fazer nada. Claro que não, né? É para você fazer o que é indicado da maneira mais correta, pesando todos os fatores e discutindo isso e explicando claramente para o paciente. O paciente gosta que o profissional explique para ele com as radiografias, com os modelos, com o prontuário, vai mostrando. Hoje em dia a gente tem esquemas de digitalizar tudo isso, né? A questão do CAD/CAM, você projeta isso no computador, tem simulações de tratamento. Se você não tiver acesso a isso no início do teu consultório, você pode usar os modelos de estudo bem feitos, um enceramento diagnóstico bem feito, radiografias bem tiradas, né, bem reveladas, bem fixadas, bem armazenadas, e os dados clínicos do paciente e explicar de maneira didática
quais as melhores opções para o caso dele, certo? Esse slide, né, ele exemplifica bem, né? Nessa situação, a gente pode resolver de várias maneiras, como eu falei ali atrás. Um implante, uma prótese parcial fixa convencional, preparando totalmente esse incisivo central e esse incisivo lateral. Uma prótese parcial fixa adesiva, onde eu faço preparos mais conservadores nesses dentes pilares. Uma PPR, por que não? Uma prótese parcial removível. Tem inconveniência dos grampos metálicos, do conector maior ali que vocês vão aprender ali no palato do paciente? Tem, mas muitas vezes é uma prótese muito mais barata e é o que ele pode pagar no momento. Também é uma forma de resolver. A questão do implante, que seria a primeira indicação. Então, tudo isso engloba o plano diagnóstico e plano de tratamento. Quando se planeja um tratamento, há um princípio que se deve ter sempre em mente: a simplificação. Então, pessoal, simplificar não significa fazer mal feito, não significa fazer de qualquer jeito, significa ter um pensamento razoável em relação ao problema que a gente tem para resolver, pesando todos os fatores para que a gente consiga oferecer e entregar ao paciente o melhor plano de tratamento possível, a melhor resolução para esse caso e para que ele saia satisfeito, bem tratado, né, bem abarcado pelo nosso consultório, pela nossa postura profissional e com o seu problema resolvido, né? Essa é a ideia dessa aula, tá? Então é colocar isso para que vocês não negligenciem em vários passos. Vocês perceberam aqui tudo que foi abordado, quantos passos tem num diagnóstico correto, num plano de tratamento correto, as possibilidades de escolhas de conexão para uma prótese parcial fixa, as possibilidades de escolhas de dentes pilares, o que pode e o que não pode. Então, isso ao longo do ano, principalmente nas aulas práticas, a gente vai esmiuçar mais com vocês, ao vivo e a cores, né? Para que vocês saiam tranquilos, seguros, para poder tocar a vida profissional de vocês, o quarto, o quinto ano, enfim, concluírem o curso de maneira espetacular. Tá bom, pessoal? Espero que eu tenha sido claro. Vou estar à disposição. A gente vai tocar isso da melhor forma possível e vocês vão aprender bastante com isso. Tá ok? Obrigado e até breve.